Boa noite, pessoal. Graça e paz para todos. Gente, bem-vindos, né? Esperando o pessoal entrar. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui super especial, assunto de casais, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com o pastor Márcio Cunha, Regina, esposa dele, né? Pastores ali em Fortaleza. E vamos só esperar eles entrarem aqui. O pastor Márcio entrou, pode mandar convite, pastor. Já manda o convite, a gente já aceita. Gente, vai ser bênção hoje, eu tenho certeza. Isso. Vamos lá, já daqui a pouco o pastor Márcio manda convite aí, ou nós vamos tentar mandar também, pastor? E vai dar tudo certo, vai ser bênção, gente. Pastor Márcio, pode mandar convite. Pede aí solicita aí a participação. Isso. Isso, vamos ver. Manda o convite. Vamos ver como que vai dar, como que vai ser. Convite, pastor. Aí só aceita, vai dar tudo certo. Isso. Pede aí solicita aí a participação. Isso. Oi. Vamos ver. Olá, tudo bem? Tudo na paz? Uma Regina. Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Gente, a gente está acompanhando também pelo notebook, mas pelo notebook a gente não viu onde coloca a solicitação. Oi. Olá, tudo bem? Tudo na paz? Uma Regina. De lá. Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Gente, a gente está acompanhando também pelo notebook, mas pelo notebook a gente não viu onde coloca a solicitação. Oi. Já deu. Tudo bem? Tudo na paz? Eu acho que eu fiz duas vezes. É melhor você desligar o celular. Oi, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Graças a Deus. Gente, a gente está acompanhando também pelo notebook, mas pelo notebook a gente não viu onde coloca a solicitação. O som. Isso. Isso. Tá nos ouvindo agora? Travou. Gente, então é isso. A gente tá reconectando ali com os pastores, né? Eles estavam em dois aparelhos, acho que vou mudar lá para ficar só em um, né? Daqui a pouco eles já voltam aí, dá tudo certo. Estou vendo muitas pessoas chegando, tá um pouco longe aqui para a gente ler e falar o nome de todo mundo. Mas eu vi aqui algumas pessoas do Caminho Santo. Gente, sejam todos bem-vindos. Pessoal de Fortaleza. Vou mandar a solicitação novamente para o pastor. Vamos esperar. Deve estar com um probleminha técnico lá. Essas coisas acontecem, né, gente? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje de lives, né? Isso é normal de acontecer. Daqui a pouco ele está entrando aí de novo. Pastor Márcio Cunha e sua esposa Regina. Pastor, manda solicitação novamente. Aí, acabou de chegar. Solicitação do pastor. Isso, agora nós vamos enviar o convite. Enviamos. Paz, gente, paz para todos da Casa de Oração Fortaleza. Aí, pastor, agora vai. Oi, gente, perdão aí, viu? Acontece, passando nesse mundo virtual. A gente está ainda aprendendo essa questão aí virtual, essas coisas.
Joia! E aí, o que a gente perdeu aí de bom? Não, gente, só estava cumprimentando o pessoal chegando. E foi chegando. E a gente queria que você estivesse aqui para a gente poder apresentá-los para o pessoal do Caminho Santo, né? Então, Joia! Gente, para quem não conhece, não tá, esse é o pastor Márcio Cunha, sua esposa Regina. Eles são pastores da igreja Casa de Oração Fortaleza. Lá em Fortaleza, na cidade do pastor Sidney, reverendo Evelino, né? Eles por 10 anos, gente, ministraram para noivos. Eles acompanhavam os noivos por 6 meses aí antes do casamento, fazendo um treinamentozinho básico, né, pastor? Dando orientação. E com isso as pessoas já entravam no casamento com mais conhecimento, mais amadurecidos, e já entravam aí para ser abençoados mesmo, que esse Deus, né, pastor? Família. E com isso, nesses 10 anos deles aí de trabalho, surgiu um livro que ainda não está publicado, né, pastor? Mas algumas igrejas já utilizam ele, né? O livro se chama Vivendo uma Aliança de Amor. E eu já deixo aqui para vocês também, lançou aviso para a gente, viu, pastor? A joia! Está nos finalmente já. E hoje aí a gente tem o enorme prazer de tê-los conosco na nossa reunião de casais, hoje, 20 de março de 2021. E o tema de hoje que os pastores vão trazer para a gente é o Jardim Secreto da Adoração. Nós vamos orar, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar. E o pastor fica à vontade já. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, com o coração alegre, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por conhecer esse casal abençoado. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os assuntos que foram tratados hoje. Abençoa os corações para que estejam abertos para receber, Senhor, ensinamentos da tua parte. Pai, abençoa nós, guarda, Senhor. Graça te damos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado. Pode falar. Nós vamos deixar, tem uma pessoa aqui que está por conta de acompanhar os comentários, tá? Então, às vezes, no decorrer de algum assunto, pode surgir alguma pergunta. O pastor vai querer responder de início, de fim, ou deixa para o final. Podemos deixar para o final. Agora, se você achar relevante, a gente pode ir respondendo à medida que for. Vai ser um bate-papo, não tem problema nenhum. Tá? Então, pode interferir a hora que você achar pertinente, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Tá? Não tem problema nenhum. Amém. Muito obrigado pela recepção. É muito bom conhecer esse lado da família, né? Esse lado goiano. Vocês vão perceber pelo nosso sotaque que nós não somos de Goiás, né? Nós somos de Fortaleza. Conhecemos o pastor Sidney e a pastora Eveline antes deles serem evangélicos, antes deles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, mas já tinham, eles eram empresários muito bem-sucedidos aqui em Fortaleza, tá? Eles talvez não falaram isso para vocês pela simplicidade que eles têm, mas eram muito bem-sucedidos aqui em Fortaleza, abriram mão de tudo, né? Por causa de um sonho que eles tiveram, né? Uma visão, e nós acompanhamos todo esse processo. E hoje a gente quer bater um papo com vocês exatamente sobre isso, sobre essa questão de casamento, mas o casamento pela ótica de um jardim secreto de adoração. Amém. Nós precisamos entender tudo o que Deus fala em termos espirituais sobre casamento, porque a partir disso a gente dá um salto muito grande na questão marido e mulher. Tá? E a gente quer começar logo esse bate-papo com uma reflexão, uma pergunta que é a seguinte: quantos de vocês, né, dos que estão assistindo agora essa live, quantos estão dispostos a perder o seu casamento para reencontrar o seu casamento em Cristo? Essa é uma pergunta que ela parece uma pergunta clichê, uma pergunta chata, talvez, mas ela é uma pergunta desconfortável, desconfortante, mas é uma pergunta extremamente importante, porque ela vai definir o quão você está disposto
a receber mais de Deus. Porque a gente só recebe mais a partir do momento que a gente abre mão de onde a gente está. O conhecimento e a intimidade com Deus, ele seria como se fossem ambientes em que você vai entrando. E para que você adentre um novo ambiente, você precisa abrir mão do ambiente anterior que você está. Então a pergunta é, como você está disposto a abrir mão, a perder o seu casamento para reencontrar esse casamento em Cristo? E aí a gente vai lá para Marcos, né? Marcos capítulo 8, verso 35, que diz exatamente isso. Porque qualquer um que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, né? E por amor ao Evangelho, esse salvá-la-á. Então, esse raciocínio é o mesmo raciocínio para o casamento. Nós devemos perder para ganhar. E é importante isso, por quê? Porque muitas pessoas entram no casamento com aquela visão ganha, 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 ganha. Eu sempre tenho que ganhar, seja numa discussão, seja numa briga, seja o que for. Quando, na verdade, você entrega para receber. Então, essa seria a pergunta inicial para a gente já começar uma reflexão. Quanto você está disposto a isso? E eu acho que é uma pergunta que vale para todo o tempo, né? Para todo o seu casamento. Quanto você está disposto a perder para poder ganhar, de fato, o seu casamento? E se a sua resposta foi sim, eu estou disposto a perder para reencontrar o meu casamento em Cristo, a segunda pergunta, a segunda reflexão é: o que você tem feito para isso? Como você tem trabalhado nisso? Né? Como você tem caminhado nesse aspecto de ganhar um novo casamento em Cristo? E aí onde a gente começa agora a andar pelo jardim. O jardim do casamento, o jardim do Éden, o jardim da adoração. Gênesis capítulo 1, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando a gente lê Gênesis, quando a gente lê toda a criação, não só do mundo, a gente começa a perceber que tem uma relação muito grande entre a criação do mundo e a criação da família. E a criação do casamento. E o casamento, ele tem uma relação muito grande com a criação do mundo. E a família, ela tem essa relação muito forte. E aí, todo casamento, todo ele começa em um jardim. Ele começa como um jardim. Porque Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas, mas lá no verso 2 diz o seguinte: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que eu entendo em termos de correlação com a família nesse aspecto? O que eu entendo com isso? Eu entendo o seguinte: primeiramente eu preciso entender o que significa trevas. Quando a gente fala em trevas, nós, principalmente nós cristãos, né, a gente pensa logo em algo ruim. A gente pensa, e de fato ele tem a sua conotação como algo ruim. Mas não é só isso. Trevas também, ela é a falta de luz ou a falta de conhecimento. E nós vivemos até um tempo das trevas, que depois foi tida como o iluminismo, que o iluminismo foi retratado pelo quê? Pelo o início do conhecimento dos filósofos, dos pensadores. Então, por isso que eles chamam uma época de trevas, falta de conhecimento, e a época do que veio o conhecimento, né, principalmente o conhecimento filosófico e o conhecimento mental, eles chamam de iluminismo, ou seja, trazendo iluminação. E eles não estão errados. Né? Eles não estão errados por isso. Mas nós precisamos entender dessa forma também, mas no âmbito espiritual. Por quê? Porque no início, a terra ela era em trevas. O que significa isso? Levando para o casamento, significa que todo casamento ele começa em trevas. Ele começa com uma falta de conhecimento muito grande. Eu acredito que vocês, como casal também, quando vocês casaram, era uma dúvida: meu Deus, e agora? Como é que eu devo me portar, essa nova vida? Como é que eu devo agir? Né? São tantos ajustes, né? Muitos ajustes a serem feitos. Muitas coisas para deixar para trás, outras para assumir. Não é verdade?
né? Tudo novo. E quando a gente casa, então, é toda essa novidade. Eu lembro quando eu casei com a Regina, não sei se vocês estão me ouvindo bem, o áudio tá bom aí? Não, tá bom. Joia. Tá ótimo. Ótimo. Então, quando a gente casou, eu morava só e a Regina foi morar comigo e eu viajava muito. Então, eu escovava os dentes, deixava a escova de dente em um local, saía para viajar, quando eu voltava, a escova de dente estava exatamente naquele local. Né? Quando eu casei, eu viajei, quando eu voltei, a escova de dente não estava mais lá. Eu disse, meu Deus, mexeram na escova de dente. Então são detalhes pequenos, mas que mostram que a gente vai iluminando, a gente vai tomando conhecimento dessa coisa chamada casamento com o decorrer da própria relação e da própria intimidade que vai sendo criada. E assim também foi no Éden, assim também foi no jardim. Então, era tudo muito escuro, era tudo muito sem visão. Mas tem um detalhe interessante aí, porque a Bíblia diz que apesar de ter trevas, apesar de ter escuridão, apesar dessa falta de conhecimento, a Bíblia diz algo interessante que os casais precisam entender isso, que é o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então todo casamento ele começa em trevas. Mesmo um casamento evangélico, um casamento cristão, ele começa em trevas, no sentido do conhecimento. Da falta de conhecimento. Da falta de conhecimento. Mas a gente precisa entender que o Espírito de Deus, ele começa se movendo no noivo e na noiva. Amém. E é nisso, né? E é nisso que a gente precisa crer para quê? Para que a gente possa perceber o Espírito Santo nesse relacionamento já no início. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Então aquilo que era trevas vai aos poucos se iluminando. Então a gente começa a ver essa relação tão linda entre o Éden e entre o casamento. Né? Mas é interessante porque a gente precisa compreender de que somente Deus é capaz de dizer haja luz. Ou seja, somente Deus é capaz de trazer luz para um relacionamento. Amém. Somente Deus é capaz de trazer luz para o casamento. Nenhum outro, nem marido, nem mulher, nem noivo, nem noiva, nem pastor, ninguém tem esse poder. Por mais que se amem, né? Por mais que se amem, somente Deus é capaz de fazer isso. E um casamento, então, o que acontece? Deus, ele diz, haja luz, e depois a Bíblia diz que Deus olha e diz que a luz é boa. A Bíblia diz, e viu Deus que a luz era boa. Então, um casamento iluminado por Deus, ele é bom. E somente um casamento é bom se for iluminado por Deus. Amém. Totalmente restrito aqui. Não há outra possibilidade de um casamento ser bom se não for iluminado por Deus. E agora eu já quero responder a primeira pergunta que ainda não fizeram, mas que talvez esteja na mente aí de muita gente. Tá? Pastor, eu conheço casais que são muito felizes, que têm um casamento muito bom e que eles não conhecem a Deus. Né? Não deve ter passado na cabeça de muita gente isso? Pois a resposta é muito simples. Esse casamento é bom de que ponto de vista? Que ponto de vista? Ponto de vista de quem? Porque, olha só, muitas vezes um casamento bom para os olhos humanos não é um casamento bom para os olhos de Deus. Então nós precisamos entender que um casamento bom, ele só pode ser bom aos olhos de Deus se ele tiver a luz que ilumina o casamento. Por isso que quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, é ele quem vai iluminar. E aí a gente começa a fechar as peças do quebra-cabeça e começa a entender como é bom esse casamento. Um casamento que é iluminado, um casamento que diz, haja luz por Deus. Fora disso, ele pode até ser bom para os olhos humanos, mas ele não vai ser bom para os olhos de Deus. Gente, isso é tão interessante que às vezes a gente ouve algumas histórias mais ou menos assim. Pastor,
eu conheci um menino lindo. Geralmente a mulher, quando se apaixona, ela cega, né? Cega um pouquinho. Não tem coisa mais cega do que a mulher apaixonada, né? Homem também. Homem também. E aí vem para o aconselhamento e diz, pastor, eu conheci um homem lindo, pastor, ele é tão bom, ele é tão legal, pastor, olha, pastor, ele é educado, ele é carinhoso, pastor, só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Né? Exatamente. Como que se aceitar Jesus fosse um detalhe? Né? Quando, na verdade, aceitar Jesus é a gênese de todas as coisas. É o jardim de todas as coisas. É o haja luz de todas as coisas, porque senão, ainda que você se acostume nas trevas, ainda que você goste das trevas, ainda que você comece a se acostumar a andar nas trevas, não é luz, não é bom aos olhos de Deus. Às vezes o grande problema é que a nossa escala de valores, ela é bem diferente da escala de valores de Deus, né? Na verdade, a nossa escala de valores, ela é talvez o inverso da escala de valores de Deus, porque lá em Hebreus 13 o Senhor fala assim, ó, digno de honra sobre todas as coisas seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, de todas as coisas que o Senhor criou, Ele estabeleceu o matrimônio como num lugar mais alto. Ele estabeleceu o casamento num lugar de honra. Então, de todas as coisas que Ele criou, o casamento é a que está no nível mais alto. Né? Então, a escala de valor de Deus é completamente diferente da nossa escala. Né? E assim, se Deus diz que o casamento é bom, é porque o casamento de fato é bom, né? Então, assim, é como se Deus estivesse nos dizendo assim, quando Deus fala pra gente lá na Bíblia, essa passagem, né, de Hebreus 13, digno de honra sobre todas as coisas seja o casamento, é como se o Senhor estivesse nos dizendo assim, olha, filha, você quer me honrar? Então honra o teu casamento. Filha, você quer que eu seja digno na sua vida? Então torne o seu casamento digno. Né? Então, assim, de forma resumida, essa passagem de Hebreus 13 nos diz isso. Se o Senhor estabeleceu o casamento como num lugar de alto nível, quem somos nós para diminuí-lo? Né? Quem somos nós para tirá-lo desse lugar? Amém? Tá tudo bem até aqui? Acaba com reflexo, né, menino? Exatamente, isso mesmo. E aí, à medida que o casamento ele é valioso aos olhos de Deus, ele também é atacado pelo inimigo. Sim. Então nós precisamos nos preparar para os ataques do inimigo por aquilo que Deus valoriza. Porque se Deus não valorizasse o casamento, olha, o inimigo jamais atacaria o casamento. Mas o inimigo, então, ele ataca o quê? Ele ataca os fundamentos do casamento. Porque ele atacando os fundamentos do casamento, ele está atacando exatamente toda uma geração. E aí ele começa esses ataques, né? E as pessoas vão banalizando esses fundamentos. As pessoas vão banalizando a essência do casamento. E cada vez que elas banalizam isso, elas deixam de tratar o casamento como uma aliança e passam a tratar o casamento como um contrato. Casamento não é contrato, casamento é aliança. E como aliança, um casamento ele não pode ser quebrado. Né? As pessoas elas não entendem que quando elas casam, elas entram em um universo espiritual muito grande. Porque assim, quando eu poderia na carne me tornar um com a minha esposa se não fosse no mundo espiritual? Sim. Não tem condição. Nós somos muito diferentes entre nós. Para que a gente possa se tornar um, e sendo um, nós precisamos entender que existe uma espiritualidade que me transforma um com ela. Amém. E é nisso que o inimigo ele atua tentando banalizar essas coisas. Eu já não sou mais eu, mas eu sou eu e a Regina vivendo em mim. Né? E já não somos mais nós. E agora também existe um que diz haja luz em nós. Amém. Né?
E aí, nisso, a gente deixa de banalizar e a gente passa a entender os propósitos de Deus. E esses propósitos é que eles são interessantes, porque você precisa cumprir o propósito de Deus. E aí a gente vê, assim, por banalizar tanto, né, esse fundamento que o Senhor estabeleceu, que a gente vê um monte de gente casando por propósito errado, né? Casando para ser feliz, né? Não estou dizendo que você não seja feliz dentro do seu casamento, mas esse não é o propósito. Esse não é o propósito. E aí a gente precisa entender que quando a gente casa, a gente entra em algo que não foi criado na terra. A gente entra em algo que foi criado no céu. Sim, eu queria e aí, quando... Isso que a senhora está falando. Pode ficar à vontade. Deus para o casamento, que o fim de todas as coisas é a boda do Cordeiro. Ele nos chama de noiva. Então, aproveitar essa passagem, essa parte. Exatamente. Isso mesmo, ótimo complemento, exatamente. Ilustrou perfeitamente o casamento. E aí, a gente precisa cumprir esse propósito. E agora já vem a segunda pergunta que está na cabeça de você, que você ainda não teve a oportunidade de perguntar, e nós já vamos responder, né? Qual seria esse propósito do casamento, né? Seria criar uma geração que seja capaz de curar a terra. Uma geração santa. Uma geração santa. Quando você fala de casamento, você está falando de santificação. Você está falando de uma geração santa que cura, com poder e capaz de curar a terra. Amém. Por isso, olha só que interessante. Por isso que Deus diz, sede fecundos. Mas quando ele diz sede fecundos, olha só, a gente está lendo a Bíblia, aí Deus diz assim, sede fecundos, multiplicai a terra. Aí a gente fica pensando, será que Deus estava preocupado se eu ia ter 3, 4, 5, 8 filhos? Né? Será que Deus estava preocupado com isso? Claro que não. Deus não está falando sobre isso. Quantidade de filhos que eu vou ter. Eu tenho um. Né? Então, nesse caso, eu estaria praticamente em pecado. Vocês também, né? Pois é. Mas Deus... Pronto. Deus não está falando disso. Deus está querendo dizer o seguinte. Vá, seja fecundo. Gere uma geração que cure essa terra. Aquele que tiver uma relação com você, que essa pessoa ela seja fecundada com a minha palavra e que através da minha palavra ela gere algo que cure essa terra que está tão doente. Amém? Amém? Amém. Quer complementar alguma coisa, amor? Não, assim, só para dizer, eu falei anteriormente assim, que muita gente entra no casamento com um propósito errado, né? Porque o propósito do casamento é exatamente esse, é estabelecer na Terra uma geração que seja santa e que essa geração seja tão impactante a ponto de curar a Terra a qual a gente vive, né? Então, assim, a gente precisa entender isso e sair dessa ilusão, né? De que colocaram na nossa mente de que a gente entra num casamento só para ser feliz. A gente não entra no casamento só para ser feliz. Quando a gente cumpre esse propósito estabelecido por Deus, Deus é tão bom que a felicidade ela vem como consequência. O Senhor nos dá de presente essa felicidade, o bem-estar de estar com o outro todo dia, de acordar com o outro todo dia. O Senhor vai provendo todas essas coisas, né? Então, assim, como o casamento é algo que Deus criou no céu, Ele próprio provê todas as coisas para a gente. Então, quando a gente se movimenta da forma correta no casamento, se movimenta de acordo com as leis espirituais que regem o casamento, o próprio Deus se encarrega, né, de prover todas essas coisas, de prover sustento, de prover alegria, de prover fertilidade, de prover todas as coisas, né? Ele é o criador de todas as coisas. Amém? Aí vamos voltando. Não, pegando um gancho com a fala da irmã Regina, aqui a gente está sempre muito próximo de solteiros, né? Dos jovens aqui. Então, uma coisa que me deixa entristecida quando um jovem fala que está namorando, não gosta da pessoa, mas não quer ficar sozinho. Eu odeio, eu não quero ficar sozinho.
o namoro em si, a consequência do namoro é o casamento. Você tá namorando, poxa, pra quê, gente? Como que vai... A gente precisa... Não quero ficar só... Irmã, a gente precisa entender e a gente precisa orientá-los de que o namoro não é uma estação de consertos. Eu não vou consertar ninguém para casar comigo, eu não vou consertar essa relação prevendo uma futura relação. O namoro, ele é uma estação de análise. Eu preciso analisar se o que eu estou vivendo com essa pessoa vai me fazer retroceder, né, ou acabar, terminar esse namoro, ou se vai me fazer prosseguir e avançar numa outra estação chamada casamento. Então, o namoro, ele não pode ser para passar tempo, né, para não estar só. A gente precisa trabalhar essa questão da santidade com os nossos jovens, né? Entender que esse namoro, ele precisa nos remeter a algo que o Senhor criou, que foi o casamento. E então isso é muito sério. Então, assim, a gente louva a Deus por ter passado tanto tempo na sala de noivos, e a gente, inclusive, tem muitas histórias de pessoas que durante o curso de noivo, elas desistiram de casar. Amém, né? Amém. Então, assim, elas entenderam, né? Elas entenderam que estavam casando por propósito errado, que estavam com a pessoa por propósito errado. Vou casar porque eu quero sair de casa. Eu vou casar porque ele tem uma condição financeira melhor que a minha. Eu vou casar porque eu não quero ficar só, porque não quero ficar para titia. Então, todos... Não, é propósito errado. Então, a gente precisa trabalhar na base. E o namoro é base, né? Assim, claramente, durante a sala de noivos, a gente percebia os casais que iam se dar bem no casamento e os que iam ter problemas. Era muito claro. Por isso que eu falo que o casamento, que o namoro, ele é essa estação de análise. E aí a igreja precisa acompanhar, precisa ter os olhos em cima desses casais, para poder acompanhar, para poder orientar, para poder dizer, segue em frente, ou então, abre mão. Analisa, freia, né? O pastor também disse de pessoas que às vezes tem várias qualidades para aceitar Jesus, né? Isso me lembra muito que a gente comenta que eu fico triste demais com pessoas também que começam um namoro, que faz o namoro evangelístico, né? Não existe namoro evangelístico, gente, é um risco, né? Também. Não. É um risco muito grande. A gente tinha um pastor amigo nosso que ele era bem engraçado. Ele dizia assim, a gente precisa dizer para essas meninas que quando elas chegam pra gente que dizem assim, pastor, mas ele é tão bonzinho, eu vou casar porque ele é tão, né, tão legal, eu me dou tão bem, eu tô apaixonada. Ele só não conhece a Jesus. Aí ele dizia que olhava para elas e dizia assim, o problema é o sogro que você vai ter, minha filha. Porque o pai dele, quem é? O problema é o sogro. É o filho do diabo. É forte isso, né? É forte, E é difícil você explicar isso para um jovem, né? É difícil. Mas precisa ser dito. Precisa ser dito. Existem certas coisas que eu não sei como é que está aqui, mas assim, eu acredito que esteja mais adultos assistindo, casados, né? Que é o fundamento e o perfil dessa live, né? O propósito dessa live. Mas, assim, as igrejas, elas precisam ensinar mais sobre educação sexual, elas precisam falar mais abertamente sobre pecado, né? Porque se a pessoa não aprender na igreja, ela vai aprender no mundo de forma errada. Então, precisa ser dito, a gente precisa ser aberto mesmo e não ter medo de educar os nossos filhos, dizer da forma que tem que ser. Amém? Amém. Vamos continuar caminhando no jardim? Bom, e aí o que Deus faz? Deus diz, haja luz, né? E aí Deus vai criando as coisas, e no casamento é da mesma forma, as coisas vão nascendo, as coisas vão criando, oportunidades vão criando, histórias vão sendo criadas, experiências vão sendo criadas, e lá na Bíblia a gente nota que de vez em quando Deus para, olha e diz assim, e viu Deus que era bom. Né? O que a gente precisa aprender com isso?
Quanto tempo você tem de casado? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse ano, ano passado, eu e a Regina fizemos 25 anos de casados, né? 23. 23, tá pertinho, bodas de prata, né? Prometi para ela uma viagem e devido às circunstâncias, nós não saímos nem do bairro. Ainda, mas... E assim, quanto é importante você parar de vez em quando para você contemplar tudo que você já viveu, tudo que você já produziu no seu casamento. Amém. E parar e plantar na sua cabeça, plantar no seu jardim, presta atenção, plantar aqui no seu jardim coisas boas, lembranças boas do que você já viveu. Isso é extremamente importante, tá? Porque, assim, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso é tão impressionante, por quê? Porque hoje a gente tem esquecido as coisas boas com muita facilidade e tem se fixado a coisas ruins com muita facilidade. É importante a gente entender isso. Deus, pela crítica dele, ele jamais diria que algo é bom se não fosse bom. E como a Regina falou, Deus olha para o casamento e diz, olha, o casamento é algo tão maravilhoso que ele é digno sobre todas as coisas. Deus não está dizendo que é fácil ser casado, mas Deus está dizendo que o casamento é algo espetacular. E aí, por que a gente acha tão difícil? Muitas vezes, ele por si é difícil, né? Nada espiritual é fácil, mas o casamento, muitas vezes, nós mesmos complicamos. Quer ver um exemplo? Um dos mistérios do casamento é pegar duas pessoas tão diferentes e transformá-las em uma só carne. Esse é um dos mistérios do casamento. Mas Deus fez o homem diferente da mulher. Daí já vai a primeira dica aí. Todo homem que deseja ser uma mulher, ele vai sofrer muito. Porque ele não nasceu, né? Ele não nasceu com a capacidade de ser mulher. Só a mulher nasceu com capacidade de ser mulher. E só o homem nasceu com a capacidade de ser homem. Por isso que a mulher também que tenta ser homem, ela sofre muito. Porque não é de Deus. Deus faz o homem e a mulher diferentes. E aí o que acontece? Quando chega no casamento, muitas vezes eu quero que a minha mulher seja igual a mim. E muitas vezes ela quer que eu seja igual a ela, quando na verdade o casamento ele é a celebração das diferenças. Sim. Olha só, gente, isso é extremamente importante. Eu sou extremamente organizado, extremamente estruturado, tá? A Regina é extremamente não estruturada, não é desestruturada. É não estruturada, é bem diferente isso. E não tem qual é o melhor, qual é o pior. É característica de cada um, certo? Outra coisa, eu sou tarefa. A Regina é relacionamento. Então, nós somos diferentes por si só. O que acontece? Quando alguém olha para a gente e diz assim, vamos fazer uma viagem, na minha cabeça funciona assim, quanto isso vai custar, quanto que eu tenho que trabalhar para pagar a viagem, será que eu vou ter que trabalhar muito tempo, será que eu não vou ter que trabalhar, será que eu vou ter que fazer uma revisão no carro se a gente for de carro, a gente vai ter que comprar as passagens, vai ser de avião, vai ser de carro, é assim que funciona. Na cabeça da Regina, sabe como é que funciona? Uma viagem, que maravilha, um tempo com meu marido, um tempo maravilhoso. Estão vendo as diferenças? Já vou arrumar a mala. Já vou arrumar a mala. Né? Então, o que acontece? Se eu tivesse casado com uma pessoa igual a mim, eu nunca teria vivido na vida. E se a Regina tivesse casado com um homem igual a ela, eles estariam extremamente endividados. De tantas viagens. Eram os viajandões. Então, o que acontece? Diga. Eu ia até dizer, as diferenças equilibram, né? Isso. Sim. Então, nesse equilíbrio, eu posso dizer para vocês que eu vivi mais do que eu conseguiria por mim mesmo, né?
E a Regina conseguiu equilibrar, né? E não está endividada. Amém. Amém? Então, assim, essa questão de você transformar esses diferentes e celebrar as diferenças, gente, isso é muito importante. Muito importante aprender a celebrar. Mas muitas brigas acontecem simplesmente porque tem diferença entre nós. Sim. Eu ia até fazer uma pergunta, já que as perguntas não estão chegando, eu vou antecipar uma. Porque a questão das diferenças, assim, o celebrar, tudo bem, mas tem pessoas que têm a dificuldade, eu creio que aqui pode ter, inclusive, casais, que têm a dificuldade tanto de entender as diferenças um do outro, como de respeitar e resolver essa questão para viver em harmonia. Você tem alguma dica? Tenho. Abandonar a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? Pois é, exatamente. Por isso que o nosso bate-papo ele começou com aquela pergunta. Eu não sei se as pessoas entraram depois da pergunta, mas a primeira pergunta foi o quanto você está disposto a perder o seu casamento para ganhar o seu casamento em Cristo. A síndrome da Gabriela ela é a seguinte, para quem não conhece, vocês já conhecem, né? A síndrome da Gabriela é a seguinte, eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Os mais jovens às vezes nem conhecem, mas os mais antigos conhecem bem isso. Quando você pensa isso, que é assim, olha, esse é o meu jeito e ponto final. Inconscientemente, você está dizendo assim, olha, eu não consigo crer, a minha fé não consegue alcançar um Deus capaz de me transformar, capaz de me mudar, capaz de me moldar a essência, a imagem e a semelhança dele. Entendeu? Então, todo mundo que pensa dessa forma, que pensa assim, ah, mas eu nasci assim, ok, mas você crê num Deus que é capaz de mudar, que é capaz de transformar? Se você crê, pode ter certeza, Deus vai te transformar. Gente, isso é tão interessante porque Deus olha para o profeta e diz assim, leva o profeta até o vale de ossos secos e diz assim, o que você está vendo? Deus? Que pergunta, Deus? Aqui tem um vale de ossos secos. Eu estou vendo um vale de ossos secos. Aparentemente, parece uma pergunta idiota, se a gente for pensar. Mas, gente, é a pergunta mais inteligente que eu já ouvi na minha vida. Porque Deus, ele trabalha a partir do que você vê. Deus trabalha a partir do que você vê, porque o que você vê permite Deus agir em você. Amém. Entendeu como é que funciona? Por isso que Deus chega para... Outra pergunta também que parece idiota, sim, mas é a pergunta que mais faz sentido. Deus chega para um cego e diz, o que queres que eu te faça? Aí o cego olha para Deus e diz, Deus, eu não estou vendo, mas você está vendo, eu sou cego. Então eu quero ver. Né? Aí, eu quero ver. Aí Jesus vai, sabe o que ele faz? Ele cura o cego. Mas você sabia que tem muito cego hoje que não quer ver? Sim. Então, né, a pergunta de Deus faz todo sentido. Quando uma pessoa chega para a gente e diz assim, olha, eu sou muito diferente dela e não vai dar certo, eu digo assim, cara, você é cego, você quer ver? Muitas dessas pessoas, elas não querem ver. Então, faz todo sentido quando Deus olha e diz assim, o que você está vendo? Porque a partir do que você está vendo, filho, eu vou fazer uma transformação na sua vida. Amém. Então, enxergue um Deus que transforma, enxergue um Deus que cura, enxergue um Deus que é capaz de fazer Saulo um Paulo, aquele que corria, andava para matar os cristãos, agora morre em nome de Cristo e diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. E muda caráter, né? Exatamente. Exatamente. É deixar quebrar o seu vaso e fazer um vaso novo. Permitir que Deus faça um vaso novo. Amém. Amém. Amém? Queridos, e aí a gente continuando aqui no nosso pensamento, no nosso jardim, a gente precisa de vez em quando parar para contemplar tudo aquilo que a gente já viveu. Tudo aquilo que a gente já viveu. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos regar
a nossa terra com coisa boa. Porque se você parar para prestar atenção, hoje as principais doenças, as doenças modernas, elas são doenças que nascem aqui. Depressão, ansiedade, medo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão plantando coisas terríveis aqui. Então, de vez em quando é bom parar e olhar e pegar a sua esposa e tomar um café e falar assim, meu amor, lembra quando a gente começou? Lembra como foi difícil? Lembra isso? Lembra aquilo? Você começar a reviver todas essas coisas. Aproveita, dar um cheiro bem gostoso nela e tudo. E aí você vai plantando aqui na sua cabeça como o casamento é bom e tudo. Porque nós temos momentos bons e momentos ruins. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições. Isso é uma verdade, isso é um fato. Se a gente for ficar guardando só as aflições, só o tempo ruim, com certeza o nosso jardim ele vai ficar infectado. E é exatamente isso que a gente, né? E é exatamente isso que a gente precisa. E aí a gente precisa entender o seguinte, que Jesus disse que as árvores ruins, elas precisam ser cortadas. As árvores que produzem maus frutos, Jesus disse, essas serão cortadas e lançadas no fogo. Então tem coisa no nosso casamento que a gente precisa plantar, árvores boas, e tem árvores ruins no nosso casamento que a gente precisa cortar. Arrancar. Queimar. Todo jardim, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Tem muita gente que traz árvores. Eu imagino que as pessoas estejam entendendo o que a gente está falando aqui. Tem muitas pessoas que trazem árvores da sua vida de solteiro. Bagagens. Bagagens. Que elas precisam ser cortadas e arrancadas quando a pessoa casa. Né? Outras, ela nem traz, mas ela precisa plantar depois que ela casa. Isso é um fato muito importante, porque assim, nós não acreditamos nessa coisa assim, casou e diz assim, ó, esse aqui é meu amigo, são suas amigas, minhas amizades, suas amizades. Não, tem que ser amizade do casal. Se não for amigo do casal, nem adianta. Né? Porque como nós somos uma só carne, eu tenho uma regra comigo, que eu sempre uso, que é assim, eu não saio sem a Regina. Eu só saio com ela. Mas, se alguém me convidar para algum lugar, eu digo assim, eu posso levar minha esposa? Se a pessoa falar não, eu nem vou. Se a pessoa falar pode, eu estudo se eu vou ou não. Eu posso até nem ir com ela. Mas o que acontece? Se ela não puder ir, eu já não vou. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Local que a minha esposa não pode andar, eu não posso andar. Né? Local que eu não posso andar, ela não pode andar. E local que nós dois não podemos andar, aí é que a gente não vai mesmo. Né? Pois é. Então a gente vai produzindo frutos na nossa mente que a gente precisa, alguns frutos a gente precisa cortar e outros a gente precisa adubar cada vez mais. E aí vem 3 perguntas, 3 coisas importantes que a gente precisa fazer. Primeiro, o que você tem plantado? O que você tem plantado no seu casamento? No seu casamento, o que você tem plantado no seu jardim? Sabendo agora que o nosso casamento ele é um jardim, né? Um jardim que precisa ser regado e cuidado. O que você tem plantado? Essa é a primeira pergunta. Porque tem muito casal que está plantando discórdia. Casal que briga tanto, às vezes eu chego para eles e digo assim, cara, vocês já se viram daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vocês casados, os 2 velhos, brigando do jeito que vocês brigam? Olha, o dia que eu perder, o meu casamento perder essa graça, essa coisa que tem aqui, eu preciso rever tudo. Eu e a Regina, a gente vive rindo um do outro, coisas assim, maravilhosas. Ela disse que eu estou ficando velho, eu estou ficando meio doido. Mas a gente dá altas gargalhadas aqui um do outro. Eu acho que eu notei que tá aí também tem um, né? Pois é.
E a Regina diz, às vezes a gente tem aqui um quartinho, né? Quartinho da reciclagem. Tudo que é velho vai pro quartinho. Às vezes eu digo uma coisa assim, olha o quartinho. Vou lhe botar no quartinho da reciclagem. Mas o que você está plantando no teu casamento? A segunda coisa gente, isso é impressionante. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas a gente precisa entender a lei da semeadura. A lei da semeadura, você não colhe um por um. Ninguém planta uma semente, eu ia falar manga porque eu estou no Ceará, e aqui, né, aí é piqui, né? Ninguém... Soja, pronto. Ninguém planta uma semente de soja para colher uma soja. Você planta uma semente de soja para você colher uma árvore, uma plantação de soja. Você colhe uma semente, você planta uma semente de milho para colher sementes, frutos de milho, né? Um milharal. E assim é na vida. Agora entenda uma coisa, às vezes você chega e diz assim, Deus é muito ruim comigo. Por quê? Porque a minha vida é muito ruim. O que foi que você plantou? Porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, tá, então eu preciso entender o que é que eu estou plantando, eu preciso entender que o que eu plantar eu vou colher. E onde é que Deus entra nessa história? Sabe onde é que Deus entra? Fertilizando a terra. Amém. Deus entra fazendo com que a terra seja extremamente fértil. Agora, cuidado com o que você planta, porque você vai colher 1000 por 1. Aí algumas pessoas dizem, Deus, tu és tão ruim porque eu estou colhendo tanta desgraça. Aí Deus diz, filho, é o que você plantou. Eu não vou deixar de ser bom e fortificar e fortalecer a terra porque você é ruim. A gente diz uma coisa aqui que a princípio ela fere um pouco, mas ela é uma verdade muito forte. É assim, Deus não é fiel a você. Deus nunca foi fiel a você. Deus é fiel a Ele. E quando Ele resolve te amar, Ele é tão fiel a Ele que Ele te ama, independente do que você faça. Ele vai continuar te amando, porque Ele é fiel a Ele. Amém. Então, quando Deus diz assim, olha, eu vou colocar na terra dessa pessoa uma fertilidade tão boa, que se essa pessoa plantar coisa boa, ela vai colher 1000 por 1. A pessoa não planta. E depois fica culpando Deus. Né? Porque Ele é fiel à palavra dele. A palavra dele é imutável. Amém. Né? Ah, se Deus fosse fiel a mim, quantos males eu já teria feito a mim mesmo, pensando que estou fazendo coisa boa, e que na hora Deus nega, e depois de Deus, obrigado. Obrigado porque eu não entendia que eu não era a hora daquilo. Né? E a terceira coisa, então a primeira coisa é a seguinte, o que você tem plantado? A segunda coisa é, aquilo que você plantar, você vai colher. E a terceira coisa é, assim como no Éden, o casamento ele também tem árvore que gera vida e tem árvore que gera morte. O que devemos fazer? Nós devemos nos alimentar constantemente dessas árvores que geram vida. Né, da árvore da vida. Nós devemos ir lá o tempo todo visitando essa árvore que gera vida, comendo dessa semente. E quais são essas árvores? Gente, é muito simples. Se a gente abrisse aqui o microfone para as pessoas que estão online, cada uma ia dizer uma árvore que gera vida. Por exemplo, carinho é uma árvore no jardim do relacionamento que gera vida. Atenção é uma árvore no relacionamento que gera vida. Né? Amor é uma árvore desse jardim chamado casamento que gera vida. Vai nessas árvores, amado. Se alimenta delas. Amém. Agora, Amém. Entenda que existem árvores que geram morte. Você também está entendendo o que eu estou te dizendo. Que árvores são essas? Orgulho é uma árvore que gera morte dentro de um casamento. Traição é uma árvore que gera morte dentro de um casamento. Agressão é uma árvore que gera morte dentro do casamento. E aí sabe o que acontece? Muito cuidado com a serpente. Porque no casamento também tem serpente. Assim como no jardim tem serpente, no casamento também tem serpente.
E nós precisamos saber lidar com as serpentes do casamento. A minha esposa está envelhecendo, eu estou envelhecendo, né? Os cabelos brancos estão surgindo, as serpentes vêm colocando coisas nas nossas cabeças e nós dizemos, não, nós temos um propósito. Amém. Nós temos um propósito. Entendendo que o Senhor já nos deu também a autoridade para pisar na cabeça dessa serpente, né? Amém. Né? E enquanto isso, Deus vai fertilizando a terra. Vai fertilizando a terra. E aí o casamento que você vai indo nas árvores certas, você vai vendo que cada vez que você vai nessa árvore, a árvore está mais frutífera. Por quê? Porque tem a presença de Deus por trás, fertilizando tudo. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Mas nenhum jardim, ele é bonito, tem flores bonitas, se não tiver um bom jardineiro, né? Com certeza. E se não tiver esforço, né? Um bom jardineiro, ele se esforça para que o jardim permaneça bonito, né? E esse esforço a gente chama de investimento. Um investimento que precisa ser feito de forma diária no casamento. Todo esforço que se faz em prol de um casamento, ele não é, no sentido da palavra, forçoso, mas ele é um investimento que eu faço na vida do outro, né, para que a gente possa viver esse padrão de excelência que Deus tem para o casamento. A gente ainda tem quanto tempo? Oi. Deixa eu perguntar para a secretária aqui. Filha, a gente ainda tem. Diz que não está fechando, o Instagram não está fechando mais com 1 hora. Mas caso feche, a gente entra de novo e continua. E continua. Tá bom. Eu quero ler aqui um comentário. Tem uma irmã aqui da nossa igreja, Major Selma. Ela fez um comentário aqui bem interessante. Ela disse que ela é hiperativa e a tranquilidade do esposo dela incomodava ela. Aí ela se percebe. E ela, na relação, ela é a Marta e ele é como Maria, né? Aí ela disse que agora ela está lutando para deixar de ser Marta. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho certeza Glória que a Deus. casais assim, né? Sim. Muitos, sim. muitos. Agora sim, uma coisa é ela procurar esse equilíbrio, outra coisa é ela tentar mudar a essência dela, tá? Se Deus fez ela Marta, ela pode ser Marta, desde que ela comece a aceitar também o papel de Maria dentro da relação, tá? Então, eu gostei, olha, eu não sei o nome dela aí, mas parabéns, brilhantou demais isso, porque é muito importante isso. Porque o que acontece? Muita gente que Deus fez Marta, tenta agora virar Maria, e não vai conseguir. Vai criar aí até uma confusão de identidade espiritual, tá? Mas o que acontece? Existe um momento que é necessário Marta, existe um momento que é necessário Maria. Marta precisa aceitar Maria e Maria precisa aceitar Marta. E aí é onde entra esse equilíbrio. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus fez Pedro e Deus fez Paulo. Pedro é sanguíneo, Paulo é extremamente melancólico, né? Então, o que acontece? Quando foi necessário subir alguém ali no púlpito e pregar com autoridade espiritual, quem foi que subiu? Foi Pedro. Tá? Mas quando é necessário uma pessoa escrever uma carta para exorcizar a igreja, exortar a igreja dizendo assim, vocês estão errados, mas começa assim, amados queridos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pedro jamais iria dizer isso dessa forma, né? Por isso, Paulo também é importante. Assim como Marta tem um lugar no coração de Deus, né? E na obra de Deus, Maria também tem. Então a nossa irmã aí já se descobriu como Marta excelente. Comece a aceitar Maria, comece a diminuir um pouco e dizer assim, agora eu entro, agora eu não entro, né? Porque eu também tenho essa guerra, viu?
Eu também tenho essa guerra, eu sou Marta também. E tem hora que eu fico quietinho, me tremendo todinho, dizendo, não é agora, não é agora. Não é hora. Mas eu creio que é aquela questão de onde entra a luz, lá do início, né? Isso. É o entendimento, é Deus entrando ali, orientando, né? E vem a sabedoria que vai fortificar e amadurecer essa relação. Exatamente, isso mesmo. Aleluia. Gente, o casamento ele é mais vertical do que horizontal, né? Deus começa todas as coisas com o casamento e Deus termina todas as coisas, vai terminar todas as coisas com o casamento. Que o irmão falou aí, né? Que o irmão falou, exatamente. Deus começa em Gênesis com um casamento e Deus termina em Apocalipse com um casamento, né? E é por isso, e nesse meio tempo do casamento, o que acontece? Jesus vem resgatar a família. Por isso que a Bíblia diz, olha que legal, a Bíblia diz que Jesus desce, antes de Jesus descer, a Bíblia trata Jesus sempre como unigênito de Deus. Toda vez que a Bíblia fala de Jesus antes da descida dele, a Bíblia fala de Jesus como unigênito. Mas depois que Jesus desce, ele deixa de ser unigênito para ser primogênito. Amém. Né? Então, o que acontece? Ele já não é mais único. Agora já tem uma família na qual Jesus é o primogênito. Ele é o primeiro da família. E agora estamos nós nessa lista da família. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Oi? Não entendi. Herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros com Cristo. Isso, exatamente. Isso mesmo, exatamente. Né? Por isso que o casamento em si, ele é fim e ele é começo. Nele mesmo. A Bíblia nos diz, né? Por isso deixará pai e mãe. Então ela está dizendo, você precisa encerrar um ciclo para começar outro. É fim e é começo em si mesmo. Amém? Amém. Amém. Benção. Aleluia. Gente, e assim, Deus ele supervaloriza o casamento. Supervaloriza. E aquilo que Deus supervaloriza, nós precisamos entender como joia rara. Aquilo que a gente tem que cuidar como um jardim secreto. Sabe? A gente tem que cuidar da noiva como a noiva realmente é. Sabe? A noiva é a pérola dos olhos de Deus. E aqui eu estou falando de casamento e estou falando também da igreja, porque nós somos a igreja, né? Nós somos a célula de um corpo vivo, né? E quando a gente percebe que Deus supervaloriza esse casamento, eu digo assim, Senhor, eu não posso entender o casamento de outra forma, senão a forma como o Senhor supervaloriza e olhar o casamento como essa joia que ele é. Amém? Amém. Mas para isso, gente, vai ter um tempo de juízo, viu? Assim como todo casamento ele tem que passar por um juiz, né? Vai ter um tempo de juízo. E o juízo ele começa pela casa. Assim como a salvação também começa pela casa. Tanto o juízo como a salvação começa pela casa. Por isso que quando o anjo da morte ele passa pela casa dos israelitas e ele vê o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele toma rumo e não entra naquela casa. Ou seja, o julgamento não chega ali. Amém. Né? Amém. Então, se você está me assistindo, querido, unja a tua casa com o sangue de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, minha irmã. Tem pessoas perguntando se tem como explicar um pouco melhor, mais esclarecido, a pessoa quer saber, sobre o Marta e o Maria. Estão querendo um pouquinho mais de explicação sobre Marta e Maria. Essa diferença. Ah, tá. Assim, Deus nos faz... Vamos tentar explicar assim. Existe um motivo muito forte por que Deus não faz o homem e a mulher juntos.
Tá? A Bíblia diz que Deus faz o homem e faz a mulher. Aqui existe um princípio de individualidade muito grande, né? Deus faz um por um, e ele faz de forma individual cada um. E Deus coloca um temperamento na vida de cada pessoa, para quê? Para que seja necessário em determinados tempos que aquele temperamento ele vai usar, ele aflore. Isso aqui, nos dias de hoje, nem é tão assim visível. Mas olha só, gente, aprenda uma coisa. Por que Deus faz o homem focado e ele faz a mulher ampla? Você já notou que o homem é focado? Você chega para um homem e diz assim, amor, vai fazer o café? Aí ele bota a água no fogo e ele fica olhando a água. Se a água ficar 10 minutos para esquentar, ele fica 10 minutos olhando a água. Ele não faz outra coisa senão olhar a água. Né? E muitas vezes, talvez você diga assim, Está travando um pouquinho. Travou um pouquinho, pastor. Aí, voltou. Deu uma travada, não foi? Voltou agora. Oi? O senhor está ouvindo? Opa, estamos ouvindo. Melhorou agora? Ficou bom. Agora Pronto. sim, agora voltou. Tá. Então, se a mulher chega para o homem, eu acho que eu parei na água, né? Mas no leite, a mulher chega e diz assim, amor, dá uma olhadinha que eu botei o leite para ferver. O marido fica olhando o leite, e muitas vezes ele diz, amor, ferveu e derramou. Aí a mulher diz, mas você não era para olhar só o leite, você deixa derramar, porque o homem é focado. A mulher é ampla. A mulher ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Né? Por que isso? Porque, veja bem, lá no passado, o homem saía para caçar, e quando ele saía para caçar, ele tinha que ser focado, porque ele tinha que olhar a caça, e imediatamente ele tinha que analisar se a caça era grande ou era pequena, e ele tinha que saber se aquilo ali era caça, se ele ia caçar ou se ele ia ser caçado. Porque ele só tinha uma lança, dependendo da lança, não ia matar aquele animal, ele ia morrer. Então ele tinha que ir focado. A mulher ficava cuidando de 38 filhos dentro de casa. 4 mexendo no fogo, 2 lá na beira do açude, brincando, outros indo para o meio do mato, e ela pega todo mundo. Por isso que Deus faz as pessoas de forma totalmente individual. Percebe agora que é necessário que a gente seja diferente? Imagine a mulher, se a mulher fosse focada, lá na cabana, cuidando dos 30 filhos. Então, assim, a questão de Marta e Maria... Prova, inclusive, a sabedoria. Tá dando certo, gente? Oi, gente. Tá. Hã? Deu certo? Prova aí também. Deus, né? É isso. Então, assim, eu não sei se eu consegui explicar com essas metáforas, mas nós somos diferentes porque em determinado momento é necessário que a gente seja diferente. O mundo se move através das diferenças. Tá normal, pastor. Tá? O mundo se move através das diferenças das pessoas. Marta é extremamente importante no reino. Extremamente. Maria é extremamente importante no reino também. Amém? E quando Jesus diz para Marta que Maria escolheu a melhor parte, Jesus não estava menosprezando o que Marta estava fazendo, né? Marta estava ali cuidando do ambiente em que ele estava. Então, o trabalho de Marta também é importante. O que a gente precisa entender é que dentro de uma relação, de um casamento, tem horas que eu vou precisar parar, respirar para cuidar de mim, cuidar do outro. Eu não preciso ficar dentro de casa igual uma máquina fazendo todas as coisas, né? Então, é necessário o trabalho de Marta? Mas é importante que a gente reserve uma parte do tempo desse nosso serviço para nós estarmos aos pés do Senhor, para levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Então, as duas pessoas, Marta e Maria, como o Márcio bem falou, elas são de extrema importância no reino.
de extrema importância. Amém? Amém. Amém? Gente, Tem mais perguntas? Pois é. Oi? Aproveitar, né? Falando para o pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade. Aproveitar, se a gente souber responder. Mas aí, enquanto isso, queridos, eu queria também tocar num assunto que eu acho de extrema importância, que é o seguinte: como sacerdote da minha casa, é responsabilidade minha guardar, tá, a vida da minha casa, a vida espiritual da minha casa e a vida espiritual da minha família, certo? Assim como é importante conduzir a minha família até os pés de Cristo. Isso chama-se, isso que a gente está falando, que é sarar a terra, tá? E nessa pandemia, Deus está nos revelando a urgência da gente estabelecer um altar de adoração nas nossas casas. É urgente a gente fazer isso, é importantíssimo, tá? E essa responsabilidade, ela vai cair sobre o sacerdote, tá? E aí, de repente, você pode estar pensando assim, você que é homem que esteja assistindo, pastor, mas tudo eu, né? Tudo eu, querido. A responsabilidade, ela recai sobre o homem. O homem, ele tem uma responsabilidade muito maior do que a mulher. Note que quando Adão e Eva pecam, Deus olha para Eva e diz assim, olha, você terá dores agora quando você engravidar, né? Você dará a luz através de dores. Mas quando o homem peca, ele diz assim, olha, maldita é a terra. Então o homem, ele tem uma responsabilidade muito maior do que a mulher, tá? Porque quando uma pessoa se casa, quando a gente se casa, duas unções são derramadas sobre o homem. A unção de sacerdote e a unção de profeta. Isso é extremamente importante a gente entender isso, tá? A unção de sacerdote, o que ela diz? A unção de sacerdote, ela nasce em mim quando eu digo assim, Deus, olha aqui a minha família. Quando eu apresento a minha família diante do Senhor. E a unção de profeta, quando eu digo assim, família, olha aqui o nosso Deus. Então, eu sou sacerdote quando eu intercedo pela minha família para Deus, e eu sou profeta quando eu intercedo, quando eu mostro Deus para a minha família. E essa responsabilidade é do sacerdote. Entenderam? Então, nós não podemos negligenciar essas duas funções, né? Você pode colocar, então, qual é as funções? Olha, a de sacerdote é quando eu mostro a minha família para Deus. E a de profeta é quando eu mostro para Deus a minha família. Tá? Eu acho que fica fácil de entender assim. E essa é uma responsabilidade do homem, por isso o homem é o cabeça e a mulher, ela é a submissa. E aí, quando a gente fala em submissão, as mulheres às vezes tremem, né? Nesse tempo de empoderamento. Algumas, né? Mas é porque a gente precisa entender o que é submissão. Submissão é você se encaixar na missão. Então, na realidade, Deus está dizendo assim, olha, a responsabilidade da missão, ela é do homem. Homem, toma cuidado. E às vezes muita mulher toma essa missão, por quê? Porque o homem abre mão. É o homem que tem que estar no leme do barco. E a mulher ajudando em todos os aspectos. Mas aí o homem larga o leme do barco, a mulher não sabe para onde está indo, por que está indo. E aí a mulher vai, muitas vezes responsável, como segura o barco para o barco não afundar. Essa responsabilidade. Inclusive, assim, às vezes é até perigoso, né? Quando tem essa inversão. Algum conselho, pastor? Alguma orientação aí? Só antes do senhor dar o conselho, pastor, para ficar bem claro aqui, para nossas irmãs empoderadas, por assim dizer, quando a palavra fala lá, sede submissas aos seus maridos, aí acaba aí para elas. O resto todinho do texto é para os homens, é responsabilidade para os homens. Então, a única coisa que é tudo para o homem. É verdade, é verdade. E quando eu li esse texto, eu dizia, Senhor, eu fiquei com a pior parte, a parte mais difícil. Quem dera se eu tivesse ser só submisso, né? Então, na verdade, a mulher ficou com uma parte importante, claro, mas, assim, a responsabilidade maior é do homem, né? É porque também, na verdade, desde o princípio, o Senhor nos chama de ajudadoras, né? O Senhor diz que nós somos ajudadoras idôneas.
Então, mas assim, essa coisa de é fácil, é difícil, você ser ajudadora de alguém é uma missão árdua também, né? Porque quando a gente pensa na mulher, hoje em dia, nós temos muitos papéis, né? A mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher tem os filhos para cuidar. Então, nesse âmbito do casamento, existe uma responsabilidade muito grande também sobre nós. Eu creio, e assim, na minha casa, eu tenho isso muito claro como responsabilidade minha. A responsabilidade de gerar um ambiente saudável, de gerar um ambiente de adoração, de gerar um ambiente, de estabelecer esse altar de adoração também dentro da minha casa, ela é minha, é responsabilidade minha, né? Assim como eu vou para a cozinha preparar uma comida para o meu marido, para o meu filho, é responsabilidade minha também alimentá-los espiritualmente. Então, é nesse aspecto que eu também sou ajudadora, né? Eu alimento meu marido espiritualmente, eu alimento meu filho espiritualmente. E isso é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Verdade. Amém? E igual a irmã falou, quantos testemunhos a gente não vê, quantas pessoas que Deus chama a esposa e ali através do testemunho dela, através da vida dela com Cristo, ela ganha a casa dela para o Senhor, né? Então a gente vê isso muito na prática. E aí a gente não pode deixar, esse discurso, né, assim, de empoderamento, essa coisa toda, ser maior do que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né, no nosso casamento. Por isso nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos andar em concordância dentro do casamento, né? Se nós não andarmos em concordância, a gente fica com o céu de bronze sobre nós, as nossas orações nem sobem, né? A palavra diz que a oração do homem, quando ele não trata a mulher com dignidade, com honra, a palavra diz que as orações dele são interrompidas. E eu creio muito isso, quando eu levo isso também para a minha vida. Quando eu não trato o meu casamento como Deus me chamou para ser essa ajudadora idônea dele, né, a cooperadora nessa missão que o Senhor nos deu, eu também estabeleço um céu de bronze sobre a minha cabeça e as minhas orações não são ouvidas e eu não posso viver dessa forma, né? Não posso viver assim. Por isso eu me preocupo, por isso eu me comprometo a estar cada vez mais nesse lugar que o Senhor me chamou para viver de honra dentro desse casamento, de ser ajudadora do meu marido, de dar comida espiritual para ele, para o meu filho. Esse é um lugar importantíssimo que nós mulheres precisamos estabelecer ou então retomar dentro da nossa casa. E a gente não pode esquecer também que toda hora os nossos filhos estão olhando para nós, né? Se você tem uma filha, né? Então, toda hora sua filha, toda hora sua filha está olhando para você, vendo como você trata seu marido, vendo como você decide as coisas dentro de casa, vendo como você se comporta. E assim também são os homens. E aí a gente precisa entender que nós estamos estabelecendo um modelo para a vida dos nossos filhos. Hoje eles são filhos, mas daqui a alguns anos eles vão ser maridos e esposas. Então, que modelo eles vão levar para a casa deles? Eles vão levar o modelo que eles estão vendo dentro da nossa casa. E esse modelo que eu estou comunicando junto com meu marido, é um modelo que reflete a glória de Deus ou é um modelo que reflete a glória do homem, a glória da terra, a glória do mundo? Isso. É um questionamento, uma reflexão para a gente fazer. Gente... Pode falar, pastor. E assim, essa questão do modelo, ela é tão importante, assim, eu fui aconselhar um casal, na verdade fui aconselhar um pai, e ele começou a falar do filho dele, né, e ele disse, eu vivo na igreja, e eu falo tanto de Jesus para o meu filho agora está desviado, e tudo, e eu disse uma coisa para ele, que ele começou a chorar, e chorar muito,
E é o que eu quero dizer para os pais hoje também. Eu disse para ele assim, olha, você tem que prestar bastante atenção. Quando Jesus disse algo, ele estava querendo dizer para mim e para você com relação aos nossos filhos. Ele disse assim, o filho faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas eu falo muito de Jesus para ele. Ele disse, pois é. Jesus não disse, o filho faz aquilo que ele vê o pai dizendo. Ele faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Por isso, não é suficiente você falar de Jesus para o seu filho. É extremamente importante que você seja um verdadeiro cristão. Porque não é o que você fala, é o que você faz que o seu filho vai ter como modelo. Amém? Amém. E assim, a gente deu como tema para esse momento aqui com vocês, essa casamento, um lugar secreto de adoração, né? E aí, às vezes, as pessoas podem perguntar, mas por que secreto? Não tem nada de secreto num casamento, né? Mas tem muita coisa que é secreta num casamento. Secreto no sentido de que precisa ser guardado, precisa ser cuidado, que o acesso é restrito mesmo, né? Porque nem todo mundo pode ter acesso com opiniões, porque nem todas as opiniões são aceitas dentro do casamento. Lembra que a serpente estava lá no Éden e ela veio com a opinião dela, mas será mesmo que se você comer isso aí você vai morrer? Né? Então, assim, a gente precisa guardar, de fato, o nosso casamento. Assim, eu estou falando e estou lembrando da passagem de Lucas 8, que quando Jesus chega para ressuscitar a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, tinha uma grande multidão que estava pranteando, né? Chorando porque a menina estava morta. E Jesus disse assim, não chore, ela só está dormindo. E a palavra nos diz que a multidão começou a rir dele. Mas quando Jesus entra na casa para ressuscitar a filha de Jairo, ele só entra com Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E aí, quando eu leio essa passagem, eu fico perguntando assim, por que Jesus não deixou a porta aberta para todo mundo ver o milagre que ele ia fazer? Todo mundo estava rindo dele, por que ele não deixou a porta aberta? Sabe por quê? Porque nem todo mundo estava comprometido com o milagre que Jesus ia fazer naquela hora. Assim também é na nossa casa. Nem todo mundo está comprometido com o milagre que Deus vai fazer no seu casamento, com o milagre que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Por isso, a gente precisa ter cuidado na hora que a gente vai compartilhar as coisas que acontecem dentro da nossa casa. Com quem nós vamos compartilhar? Será que essa pessoa com quem eu vou compartilhar, ela realmente ela crê que eu vivo num ambiente de milagre, que o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida? Ela tem condição de pisar no mesmo lugar que eu estou pisando, no mesmo lugar onde eu estou querendo levar a minha família, no reino espiritual? Ela está comprometida com isso? Então, é uma coisa que... Por isso que o casamento é esse jardim secreto. Porque ele é algo sobrenatural. O casamento é algo sobrenatural. E o que Deus faz na nossa vida, na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, nós precisamos guardar. Assim como a Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração, assim também somos nós. Nós precisamos a nossa casa, a guardar o nosso casamento, a guardar a vida dos nossos filhos, porque nem todo mundo, assim como a multidão que estava ali olhando a filha de Jairo, nem todo mundo está comprometido com o milagre que Deus vai fazer. Amém? Amém. Pastor, mais alguma coisa aí? As perguntas aqui. Antes da gente fazer, só lembrando, né? A live vai ficar salva no Instagram da igreja e depois, no meio da semana, vai estar no YouTube da igreja também. E às vezes o início vai estar salvo, não se preocupa não. Okay. A irmã aqui, ela está pedindo para falar um pouquinho da diferença de profeta e sacerdote.
Certo, são duas atribuições que Deus dá ao homem através do casamento. A unção de sacerdote, né? E a unção de profeta. A unção de sacerdote é quando eu intercedo por Deus pela minha família. E né? Para Deus pela minha família. E a unção de profeta é quando eu intercedo da minha família falando de Deus. Então, eu mostro à minha família o tamanho do nosso Deus. Então é aquele elo em que eu vou levar Deus para dentro da minha casa e vou levar a minha casa até o conhecimento de Deus. Então o homem, ele faz essas duas vias. A via de lá para cá é a via de sacerdote e a via daqui para lá é a via de profeta. Amém. Amém. Acho que ficou bem esclarecido, né? Demais. Pastor, vocês têm mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma coisa para a gente? Como que tá? Não, eu acho que seria mais ou menos isso, né? A beleza e a santidade do casamento, ela precisa nos influenciar, ela precisa nos infectar. Já que a gente está nesse tempo de pandemia, né? Vamos falar a linguagem aqui do povo. Seja infectado pelo amor de Deus, né? Seja infectado pela santidade do casamento. Se isso fosse um vírus, que esse vírus te pegasse hoje, né? Já que você está exposto a essa palavra, né? Que essa palavra ela entre em você e ela faça morada no seu coração. Amém. E assim, nunca foi tão urgente a gente estabelecer esse altar de adoração dentro da nossa casa. Esses dias, essa semana eu conversei com a pastora Eveline e eu dizia para ela assim, que eu vi uma live dela em que ela dizia assim, eu creio num avivamento que está sobre a igreja de Jataí, né, a igreja do Caminho Santo. E aí eu dizia para ela assim, essa palavra, esse avivamento, ela é uma palavra que está sobre a igreja brasileira, né? Para a glória de Deus, nós temos visto muitos ministérios e muita gente fluindo nisso. Mas a gente precisa entender que esse avivamento que vai contagiar a igreja brasileira, ela vai começar dentro da nossa casa. Nós precisamos entender isso. E se não começar dentro da nossa casa, é com muita tristeza que eu digo que nós estamos atrasando o plano de Deus. Então, nunca foi tão urgente, por isso que eu falo, nunca foi tão urgente nós estabelecermos esse altar de adoração dentro da nossa casa. Né? E aí, às vezes, você pode dizer assim, mas como é que eu estabeleço esse altar de adoração? É ligar aqui o som e colocar uma música, um louvor, é juntar a minha família. Não, é muito além disso, né, gente? A gente, às vezes, confunde a adoração com louvor. Mas a adoração, ela é um estilo de vida. É como eu vivo os fundamentos que Deus estabeleceu para a minha vida diariamente. Então, assim, eu adoro ao Senhor quando eu trato bem o meu marido, né? Quando eu cuido dele, quando eu amo a ele de forma desprendida. Eu adoro ao Senhor quando eu cuido do meu filho, quando eu trato bem, com carinho, quando eu escuto, quando eu aconselho. Tudo isso é uma forma de adoração. Eu adoro ao Senhor quando eu sou fiel ao meu marido. Então, tudo é uma forma de adoração. Por isso que eu falo, é um estilo de vida. Como? Ações geram adoração. Sim, verdade. Sim. Toda expressão de obediência nossa à palavra de Deus é uma forma de adoração, né? Como a irmã está falando. Exatamente. Isso. Exatamente. Verdade. Então, assim, é urgente. O Senhor tem pressa, né? O Senhor tem pressa em formar famílias fortes. O Senhor tem muita pressa. E, assim, nós não vamos conseguir ser essa igreja forte que o mundo precisa se nós tivermos uma casa fraca. Nós não vamos. Não vamos. Nós somos pastores de uma igreja, mas nós entendemos que se a nossa casa não for forte, o nosso ministério não vai ser sustentado. Por mais forte que seja o nosso ministério, se a nossa casa for fraca, o ministério quebra. Então, eu preciso ter uma casa forte para eu poder gerar um ministério forte. Então, o Senhor tem pressa, por isso que, assim,
quando Eveline e Sidney nos convidaram para fazer esse momento com vocês, rapidamente nós dissemos sim, porque nós precisamos comunicar isso para todas as famílias, que o Senhor tem pressa em estabelecer o seu governo na terra, e o seu governo só vai ser estabelecido quando as famílias, quando o homem tratar a mulher como Cristo tratou a igreja, e quando a mulher entender o seu papel dentro do casamento e ser essa ajudadora que o Senhor chamou ela para ser. Amém. O Senhor tem pressa, eu volto a repetir. Por isso nós precisamos cada vez mais comunicar o evangelho, falar do amor do Senhor, levar salvação para aqueles que não têm e estruturar aquele que está fraco, fortalecer o que está fraco. Não podemos ter na igreja só pessoas que vão para receber uma palavra, não podemos ter dentro da igreja alguém que vai só para escutar alguma coisa, nós precisamos ter dentro da igreja alguém que obedeça o que já ouviu. Aleluia. Que obedeça o que já ouviu, porque muita palavra já foi lançada, né? Então, nossa oração desde muito tem sido que o Senhor nos batize com esse espírito de obediência, que a igreja brasileira, que a nossa igreja aqui em Fortaleza, que a igreja de vocês aí em Jataí seja batizada com esse espírito de obediência. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero só assim, encerrar. Claro, se não tiver mais nada aí de vocês para cá, é assim, uma vez eu fui pregar numa igreja e eu disse o seguinte, olha, pare de ler a Bíblia. Aí o pessoal ficou assim, né? Eu disse, pare de ler a Bíblia, pare de ler a Bíblia. E o pessoal já desesperado para entender o que vinha. Eu disse, pare de ler a Bíblia e comece a colocar em prática aquilo que você já conhece. Porque a gente já conhece o suficiente para colocar em prática. Então, você que está me assistindo, você que está fazendo parte dessa live, olha, você já conhece o suficiente para melhorar seu casamento, você já conhece o suficiente para ter uma vida mais abundante em Deus, você já conhece o suficiente para você já ter mais intimidade com Ele. Não estou dizendo para você parar de ler a Bíblia, não, viu? Me entenda. Mas você já pode colocar em prática tudo aquilo que você conhece. Amém. Amém? Amém. 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 Gente, então assim, a gente queria agradecer muito a oportunidade, o desprendimento de vocês, de tirar esse tempo para estar com a gente, é muito precioso. E eu queria agradecer mesmo de coração, sabe? E para a gente encerrar, assim, além de avisar que vai ficar salvo, agradecer o pessoal da igreja de vocês também, que eu sei que acompanharam. E o irmão, ora para a gente encerrar. Mas antes do irmão orar, deixa só eu fazer a gente hoje, nós estamos tirando assim, também aqui no nosso ministério, hoje é praticamente um dia para casais, né? Então, hoje a gente já tem um filme determinado para os casais assistirem juntos, a igreja fez uma lembrancinha com a pipoca, cine pipoca, né? Um ticketzinho de cinema e tal. O filme que a gente vai assistir hoje é como se fosse sua primeira vez. Sim. E esse, quando o irmão falou da manutenção ali do jardim, né? O carinho, o cuidado, né? Eu me lembrei na hora do filme. Porque por questões eu dando spoiler, né? Mas eu já assisti. O pessoal também já deve ter assistido, né? Então, aquele ato dele ali, todos os dias de manhã, querendo ou não, ele está regando, né, o jardim dele, está adubando o jardim, né? Então, eu achei muito interessante, que foi assim, eu achei uma revelação tremenda. Para fazer essa comparação de casamento com o jardim, eu confesso que eu nunca tinha pensado dessa forma. E a gente vê que tem tudo a ver quando o Neto disse ainda do final, né? Igreja, noiva, né? Encontrando com Cristo. Ficou muito claro para a gente esse início de casamento, para onde vai, né? Muito bom mesmo. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Só que o que eu queria falar mesmo é que nós vamos trocar fichinhas aí, porque dá para a gente render o assunto com os jovens. Eu puxando aqui para os jovens já. Dá sim. Tem uns assuntos que puxamos aqui que dá para gatilhar com os jovens. Dá um clique ali. Ok.
Pode contar com a gente. Amém. Estamos à disposição do reino. Os contatos já foram adicionados, né? E agora é caminhando junto, né? No reino. Amém? Amém. Então, fica à vontade, Então, vou orar. Finalzinho é para o senhor, se quiser orar, se não quiser, se quiser só deixar um tchau, a gente fica muito feliz com você. Eu quero orar, eu quero orar, eu quero. Amém. A gente faz parte de uma igreja que se chama Casa de Oração. Então, o que a gente mais gosta de fazer é orar, né? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, que maravilha, Senhor, estarmos aqui compartilhando com os irmãos, Senhor. Como é bom, Pai, esse jardim chamado casamento, Pai. Senhor, obrigado, Pai, pela vida de cada um que participou, que cada um que está participando, Senhor. Eu te peço, Senhor, te agradeço, mas já te peço, Senhor, também que o Senhor esteja abençoando, esteja protegendo, esteja guardando o jardim individual de cada um aqui, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que o Senhor esteja frutificando a terra, que o Senhor esteja fertilizando e fortalecendo a terra de cada um aqui, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor expande a nossa visão de reino, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque existe um grupo de irmãos, Pai, lá em Goiás, Senhor, que queimam de desejo, Senhor, de te adorar, assim como nós também queimamos aqui, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, declarar, Senhor, a paz de Cristo para esses irmãos, Senhor. Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós adoramos, Senhor, a Ti, quando nós encontramos esses irmãos, Senhor, e nós vemos, Pai, que a Tua família é grande, Pai, que nós cremos, Senhor, que ainda que o inimigo se levante, Pai, o Teu exército ele é maior e o Teu exército se fortalece a cada dia na Tua palavra. Nós te agradecemos por esse casal também, Senhor, que foi facilitador nessa hora, Pai. Obrigado, Pai. Abençoa, Pai, esse casal, abençoa a casa deles, Pai, guarda de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Eu deixo aqui, Senhor, em nome de Jesus, palavras de bênçãos, Pai, para cada um aqui presente, Pai. Palavras, Senhor, da Tua glória, da Tua paz, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor, entre na mente das pessoas, Pai. E que as pessoas consigam, apesar das tribulações do dia, encontrar a paz em Ti, Pai. Esse é o meu desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Até a próxima. Até, tchau. Fiquem na Um abraço, paz. gente. Tchau.